Tem algo muito errado acontecendo no Japão e no mundo e interfere diretamente aqui no Brasil. O Japão subiu a taxa de juros novamente, mas o Yen, a sua moeda, está na mínima nos últimos 40 anos. O que isso nos diz sobre as moedas emitidas pelos bancos centrais e sobre o seu patrimônio? Tudo. Vamos entender. Antes de tudo, meu muito obrigado. Este canal e as minhas outras redes têm atingido entre 3 e 4 milhões de pessoas por mês. Inclusive, o último vídeo que eu fiz aqui no canal, na quinta-feira, bateu recorde com mais de 320 mil visualizações a respeito de Cuba acabando com a Revolução Socialista desde 1959. País que eu estive 2 vezes e provavelmente em breve iremos mais uma. Então quem puder, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo e se agregar valor, por favor, comente, deixe avisado aqui sempre dando os feedbacks. Isso ajuda muito nesse trabalho diário com o YouTube distribuindo cada vez mais um canal onde a ideia é buscar senso crítico, onde burocratas querem que você pense dentro da caixinha apenas como eles querem que você pense. Então vamos adiante. O Banco Central japonês, chamado de BOJ, Bank of Japan, aumentou os juros pela 5ª vez desde 2024. Eles haviam mantido taxa de juros negativa durante muitos anos. A taxa agora está em 1% ao ano, o maior nível desde 1995. 1% ao ano, maior nível desde 1995. Veja a diferença aqui do Brasil, mas isso traz problemas estruturais desde o começo dos anos 90, quando o Japão de fato quebrou e nunca mais se recuperou. O PIB per capita do Japão de 1995 era maior do que o PIB per capita hoje. É impressionante o que eles viveram, mas a grande diferença é que eles quebraram depois de se tornarem ricos. Aqui nós queremos dividir o que sequer produzimos. Essa é a mentalidade carcomida de um governo que toma conta do Brasil há tantos e tantos anos. Pela lógica mais básica da economia, quando um país sobe a taxa de juros, esse é um país solvente, um país onde há confiança, você tem uma demanda maior pela moeda desse país. Se a taxa de juros é maior, você compra títulos públicos desse país e você tem um retorno maior com essa taxa de juros. Portanto, a demanda pela moeda tende a subir. O que nós estamos vendo no Japão é que por mais que eles tenham subido a taxa de juros pela 4ª vez de 2024, ocorre justamente o contrário. A moeda também está batendo mínimas frente ao dólar nos últimos 40 anos. Agora, um dólar vale mais de 160 ienes. Portanto, isso não é um detalhe, isso é um sinal importante. Entender esse sinal muda por completo, inclusive, o seu capital. Então vamos a ele. Mas para entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa voltar um pouco na história em 1991, quando o Japão viu uma bolha de crédito que havia feito uma inflação nos ativos, inclusive de ativos reais, como imóveis principalmente, explodirem. Para ter uma ideia, ali nesse momento, imóveis em Tóquio valiam mais do que o dobro de imóveis ao preço médio na Califórnia. E a bolsa tinha subido mais de 300% em menos de uma década. Então, em algum momento, essa bolha estourou e o ciclo econômico que eu sempre menciono mostrou a pura realidade do intervencionismo e de uma dívida sem fim, que parece que as pessoas não aprendem. Pois é, essa aqui é a dívida PIB do Japão. Em 1993 era 63% do PIB, algo dentro do razoável. É a média dos países emergentes hoje. Em 1995, 92%. E o governo começou a gastar cada vez mais para tentar melhorar a crise que tinha estourado por lá. Em 2000, isso já tinha subido para 135%. A deflação chegou e jamais foi embora. Até quase período da pandemia. Em 2010 já era 198% do PIB. Em 2020, na pandemia acelerou para algo como 258% e agora nós temos algo como 235% do PIB. Perde para a dívida frente ao PIB da China, mas como os números oficiais da China não dizem a verdade, em números oficiais, o Japão é quem mais deve frente ao PIB. Para ter uma referência, a dívida do Brasil é algo como 90% do PIB. Mas não caia naquilo que o Lula fala. Se o Japão deve 230% do PIB, o Brasil também pode, já que os Estados Unidos deve 120% do PIB. Isso significa que quando você deve mais, você emite dívida.
E para você continuar emitindo dívida, alguém tem que comprar a sua dívida, ou seja, confiar na tua moeda. Se o Brasil tem esse patamar de dívida quando a média dos emergentes é 60% do PIB, é claro que o Brasil não tem capacidade de ter uma relação dívida-PIB como os países avançados, porque não há demanda pelo real para comprar a dívida pública brasileira quando os níveis não param de subir de endividamento. E é justamente a fase que nós estamos vivendo, por isso as taxas de juros futuras aqui no Brasil estão explodindo, fazendo com que seja quase que impossível o refinanciamento das dívidas das empresas privadas, que muitas estão pedalando. E é justamente isso, foi o grande motivo que eu mudei, inclusive para a consultoria, que a gente atua com todos os bancos, para cada vez mais olhar a fundo essas emissões e não ficar entrando em vários ativos. Atenção com isso na tua carteira. Muitas empresas estão extremamente endividadas e completamente afogadas para rolar as suas dívidas. Eu vou deixar o QR Code na tela e alguém do meu time e eu mesmo entre em contato para a gente falar a respeito disso, tanto no Brasil como fora. Mas seguindo aqui então e levando isso em consideração, por que o Japão de fato ainda não quebrou? Basicamente, grande parte da dívida japonesa é doméstica, está na mão dos japoneses, mas aqui acontece uma bizarrice que também o tempo começa a cobrar. 88% da dívida japonesa está nas mãos dos japoneses, mas 46% é detida pelo próprio Banco Central. Ou seja, o Banco Central monetiza a própria dívida, algo que acontecia no Brasil no período hiperinflacionário, na Argentina pré-Milley e durante a pandemia com vários bancos centrais. As seguradoras domésticas têm algo como 15,6% da dívida doméstica e os bancos japoneses algo como 14,5%. Um outro ponto importante é a poupança japonesa, que é algo como 30% do PIB, quando a média mundial é 23% do PIB. No Brasil, que é muito baixo, está por volta de 14% do PIB. Então, ao longo dos últimos anos, os japoneses poupavam muito. Veja que os juros eram negativos e mesmo assim não estimulava o consumo deles. A poupança muito alta, os bancos compram título público japonês com esse dinheiro e o governo gasta esse dinheiro se financiando, portanto, sem depender do exterior. Mas essa dívida não para de crescer e além do Banco Central deter 46% da dívida total, o governo japonês detém uma parcela importante das ações negociadas na bolsa japonesa. Algo como 7% de toda a capitalização do mercado da bolsa japonesa está nas mãos do próprio governo. E 80% de todos os ETFs, que são aqueles fundos, Exchange Trade Funds, que são negociados nas bolsas, como aqui no Brasil também, ETF de renda fixa, ETF de ouro, ETF do que quer que seja. 80% está nas mãos do governo japonês. Isso é simplesmente colossal. Portanto, o Banco Central japonês se tornou o maior acionista de dezenas de empresas japonesas. É impressionante isso que vem acontecendo. E aí a gente chega justamente no paradoxo do ien, que é a moeda japonesa. Olha esse gráfico aqui da taxa de juros no Japão, como ela vem subindo de forma importante, especialmente ao longo dos últimos anos, como eu mencionei no começo do vídeo. Juros subindo, mas no outro gráfico a gente vê o ien caindo. O juro subindo é a linha verde, ao passo que a linha azul é a desvalorização do ien. E normalmente isso deveria acontecer em caminhos opostos. E por que isso acontece? Basicamente, um dos pontos é o chamado carry trade. Carry trade é quando você se endivida numa moeda para mandar para outro país que tem uns juros mais altos e você ganhar essa diferença. Ou seja, você se endivida em ien, porque o custo é baixo de tomar um crédito lá, já que os juros era negativo, e aplica, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer outro emergente, ganhando essa diferença de taxa de juros. Há mais ou menos, segundo estimativas, 500 bilhões de dólares fazendo esse carry trade. Estimativas conservadoras de dentro do mercado. E aqui a gente consegue ver a diferença de taxa de juros entre os Estados Unidos e o Japão nos últimos 10 anos. Ou seja, a linha azul é a taxa de juros no Japão, a linha cinza dos Estados Unidos. Quanto maior a diferença entre eles, mais favorece o carry trade. Tomar dinheiro no japonês a custo baixo e aplicar, por exemplo, nos Estados Unidos para ganhar esse diferencial de taxa de juros entre os dois países. E para diminuir esse carry trade, você tem que ou subir a taxa de juros no Japão ou baixar a taxa de juros nos Estados Unidos, que é o que Donald Trump quer.
mas encontra dificuldades até mesmo pela comunicação do Banco Central americano, Federal Reserve, por conta da inflação fora da meta de 2%. Veremos o que vai acontecer. Mas se o Banco Central japonês sobe as suas taxas de juros, significa que terá uma moeda que pode se valorizar. Mas ao mesmo tempo, como a dívida japonesa é tão grande, e como eu mostrei, a dívida japonesa é detida em ienes, grande parte é dívida doméstica, se a tua moeda valoriza, o valor da tua dívida sobe. E se eles sobem a taxa de juros, também sobe o custo dessa dívida. Ou seja, quanto eles precisam pagar de taxa de juros pela dívida já emitida. Então é uma sinuca de bico que eles se encontram sem fim. Como sempre, terá que passar por um corte de gastos brutal no Japão em algum momento. E essa é a relação direta entre o Japão e os títulos públicos americanos. Veja, o Japão é o maior detentor de título público do mundo. Algo como 1,2 trilhão de dólares é o que o Japão detém dos títulos públicos americanos. O Reino Unido, segundo estimativa, por volta de 900 bilhões e a China algo como 700 bilhões. Vale lembrar que a China já teve mais de 1 trilhão, mas veio vendendo na tal desdolarização, que falaremos no final, que eu acho que é bastante difícil. Portanto, 13% de toda a dívida dos Estados Unidos nas mãos de estrangeiros está com o Japão. E o motivo pelo qual o Japão veio aumentando a quantidade de títulos públicos americanos ao longo das últimas décadas é justamente pelo carry trade, diferencial de taxa de juros, já que o Japão tinha taxa de juros nominal negativa por muitos anos. Apesar do Banco Central japonês ter reduzido o montante de compra de título público, ele continua comprando. Segundo dados do próprio Banco Central japonês, eles diminuíram as compras mensais de 5,7 trilhões de ienes para algo como 2,9 trilhões, mas continua comprando em uma quantidade menor. E uma pergunta que assombra o Tesouro americano é: será que o Japão venderá essa dívida? Porque se ele vende, tem uma oferta muito grande de título público, o preço dele cai. Só que a taxa que os títulos públicos remuneram sobe e isso pressiona o governo americano para emitir novas dívidas e conseguir se financiar, já que o déficit nos Estados Unidos também continua crescendo. Portanto, é um efeito dominó que conecta Tóquio diretamente a Washington. Se nós olharmos aqui o histórico da moeda do Ien, em janeiro de 2026 ela teve uma valorização pontual e depois se desvalorizou novamente. Isso aconteceu porque houve uma antecipação da expectativa de que o Banco Central japonês subiria taxas, que acabou subindo mais tarde, mas subiu, mas ainda não na proporção suficiente para diminuir o carry trade. Depois, o Banco Central japonês fez intervenções cambiais, ou seja, ele vendeu o dólar e comprou o iene, então ela se valorizou ali pontualmente, e isso levou a essa valorização cambial, mas foi algo, como repito, pontual e, portanto, a situação estrutural não mudou, e aí a gente vê essa nova desvalorização ao longo dos últimos tempos, mesmo o Banco Central subindo a taxa de juros. E aqui o Japão se encontra com um problema muito grande. Ele vem desindustrializando a sua economia ao longo dos últimos anos. Veja só, a manufatura, ou seja, a indústria no Japão, ela representa hoje algo como 20,6% do PIB. Mas no começo dos anos 2000 ela representava 28% do PIB. Diminuiu 8 pontos percentuais em 25 anos. É brutal isso. Ao passo que a Coreia e a China continuaram o seu processo de industrialização, portanto o Japão veio perdendo competitividade em indústrias que ele era relevante, inclusive a automobilística. Além disso, eles enfrentam um problema sério, que é a demografia. A população do Japão diminuiu de 128 milhões em 2010 para algo como 122 milhões hoje. A demografia é negativa, já está caindo no Japão, e as estimativas oficiais é que em 2070 eles tenham 87 milhões de pessoas. Eles têm uma rigidez burocrática, cultural dentro das empresas. Ninguém troca de emprego, não é comum ser mandado embora e há uma cultura de que a empresa é sua família e, portanto, você fica por lá durante muito tempo. Só que uma economia mudando, completamente flexível, eles obviamente, culturalmente, se deparam com um obstáculo importante. E além do mais, anos de deflação trazem consequências
culturais, assim como a inflação. Ou seja, se você acha na deflação que os preços amanhã estarão mais baratos do que hoje, você não consome. A mesma coisa na inflação, só que ao contrário. Se você acha que o preço vai estar mais alto amanhã, você consome. Esse é um dos pontos pelos quais o brasileiro tem uma grande dificuldade de pensar no longo prazo. E no Japão é justamente o contrário. Mentalidade de deflação durante muito tempo que inibe também o consumo. Portanto, como eu falei, o Banco Central japonês ele encontra-se preso nesse paradoxo. Subo a taxa de juros para valorizar a minha moeda, só que isso encarece a minha dívida e aumenta o valor da dívida que eu já tenho, ou mantém a forma como está e se depara com uma desvalorização da moeda que, em última instância, será preços mais altos e uma diminuição ainda mais da capacidade de consumo do próprio japonês. E nesse processo de desalavancagem, o Banco Central japonês também começou a vender as posições que tinha em ETF, mas ele começou isso em setembro. Se ele continuar no mesmo ritmo, ele vai demorar por volta de 100 anos para liquidar o portfólio dele. Então, há uma situação complexa que eles mesmos colocaram ao longo dos últimos tempos. E tudo isso fala muito sobre as moedas fiduciárias. Isso não é uma anomalia. O Japão foi um laboratório onde outros países foram intervindo cada vez mais na economia e se endividando como se não houvesse mais o amanhã. Vejamos o gráfico aqui do DXY, que é o índice do dólar frente a uma cesta de 6 principais moedas, como ele vem subindo ao longo do último ano. Agora, nesse momento que eu estou gravando, sexta-feira, já está acima de 101 pontos. É o dólar frente à cesta de 6 principais moedas no mundo. Vai contra o que os Estados Unidos querem. Donald Trump quer um dólar mais fraco para o processo de reindustrialização americano, que no meu entender já está em curso. Empresas anunciando 600, 700 bilhões em capex nos Estados Unidos de data center, levando as suas indústrias de volta para lá, por vários motivos que eu já citei aqui em outros vídeos. E o Banco Central americano sinalizando juros mais altos por um tempo maior. Então tudo isso fortalece o dólar, tanto é que o real, que chegou a bater 4,80, 4,90, já está 5,15, 5,20 novamente. E isso fala muito a respeito do nosso patrimônio. O Brasil é volátil, é instável, temos que ter uma parte do capital fora, que a gente atua lá também. E a questão é, como lá fora? Só em dólar? Como é que a gente diversifica? Quais ativos também temos menos tributos lá fora ou aqui? Como nos expormos à possibilidade de ganhar mais com essa desconfiança com as moedas fiduciárias que temos hoje em dia? Ou seja, uma geopolítica, economia, política completamente complexa no mundo de hoje, onde essas informações se cruzam e é importante que tenhamos isso em mente. Portanto, muita atenção com relação a isso. São muitas informações, mas todas elas afetam o seu patrimônio. Então, se você quer entender como posicionar seu patrimônio, novamente, eu deixo o QR Code na tela para que a gente fale a respeito de todo esse cenário complexo, que eu sei, são muitas informações, mas ficarmos à mercê disso, de uma manchete, de um grande jornal de circulação apenas que não é nada técnico, te fará provavelmente acreditar em notícias que são completamente superficiais e não levam em conta a complexidade da geopolítica e da economia de hoje. O mundo está mudando, a reconfiguração monetária e institucional já está em curso. Quando você decidir mudar, quando a notícia sai no jornal, tudo já está precificado. Pense a respeito disso e dúvidas, por favor, comente aqui embaixo. O Japão e tantos outros países estão em apuros. Seguimos.